Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre teoria da conspiração, um assunto que para alguns é simplesmente teoria da conspiração, para outros são verdades ocultas. Pessoal, eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre o nível e o tanto de criança que desaparece no Brasil e eu me surpreendi com um dado. Olha só, que loucura. Em 2025, foram registrados 23.919 desaparecimentos de crianças no Brasil. Dá uma média de 66 casos por dia de pessoas, de crianças e adolescentes que desaparecem. 61% desse número são meninas. E por que essas crianças desaparecem? Segundo pessoas que expõem esse sistema de sequestros de crianças, são por alguns casos por abuso e por sacrifício, porque existem seitas, existem grupos, organizações poderosas do mundo que fazem isso pelo seguinte motivo: existe uma substância encontrada na criança que quando ela passa um pânico e ela é forçada a sentir medo e sofrimento ali, ela libera isso daí no sangue. Isso daí é utilizado, até eu salvei o nome aqui, mas eu não vou falar também porque não sei se é viável. Essa substância, ela é usada para não envelhecer ou, quem sabe, rejuvenescer. E as pessoas famosas, Hollywood, pessoas que comandam o mundo, pessoas compram isso muito caro. E ricos, pessoas poderosas, isso daí transita entre eles ali e é muito, sei lá, é uma coisa muito complicada de falar, que um sofrimento de uma criança resultaria nisso, simplesmente nessa finalidade. E essas crianças são abusadas sexualmente, elas desaparecem, nunca mais voltam, são abusadas, torturadas, mortas, e são realizados cultos em cima dessas crianças, adolescentes. Esse número é muito alto, assim. Essa substância deve ser vendida muito caro, só entre as pessoas famosas e poderosas, elas ficam jovens e a gente vê essas pessoas passando como pessoas boas perante a sociedade, onde no fundo é o outro lado da dualidade ao extremo. É uma situação muito estranha. Tente ver na internet vídeo de mães dando relato de tanto de criança que desaparece, é muito grande. É num piscar de olhos. Então, pais, mães, fiquem atentos com suas crianças. Às vezes você está em um lugar público, alguma pessoa tenta te distrair para conseguir pegar sua criança. Às vezes com o pai pode ser um pouco mais difícil, mas às vezes com uma estratégia consegue também. Mas às vezes a mãe, dependendo do porte físico da mãe, alguém rouba a bolsa, rouba o celular, alguém chantageia, às vezes a mãe está ocupada no telefone, existe alguém só observando. Pessoas que fazem isso devem ganhar muito bem para fazer isso. E elas se camuflam no meio da sociedade como uma pessoa qualquer que está andando numa praça, num telefone, resolvendo alguma coisa. Ela está só esperando a oportunidade, o momento certo para distrair você ou que você se distraia e a criança se perca. Aí ele vem com alguma chantagem de algum doce, alguma promessa para a criança e a criança cai. Esse é um ponto assim. Só que isso está muito escancarado na sociedade. Antigamente, a gente falar sobre isso era uma conversa um pouco mais difícil de falar. Era um pouco mais. Soava mais como teoria da conspiração. Hoje é uma realidade isso daí, esse fato que existem provas dessas crianças sendo abusadas. Existe um tráfico gigantesco de crianças e existe provas de crianças conseguindo fugir e algumas filmagens que rodam por aí, porém não é dado muita atenção. Tem também na Dark Web, se você pesquisar a fundo, o que funciona esse Dark Web, Deep Web é o que a gente usa. Dark Web é o submundo da internet. E lá, aonde postam vídeos, onde existem tráficos ali ilegais, mas que acabam passando despercebido por um tempo, mas existe investigação que acaba pegando essas pessoas também. Mas enfim, existe isso daí escancarado, a sociedade já percebeu esse movimento. Porém, ainda acontece, e parece que cada vez está
parecendo normalizando, que era um escândalo, tá ficando normal, e sai um nome grande aqui de uma pessoa famosa que está envolvida, sai outro aqui, aonde para mim é uma organização onde todos estão ligados. Eles fazem os sacrifícios, sendo real ou não a existência desses mundos superiores e seres que eles acreditam. Não vamos entrar muito no detalhe, vamos só trazer o que seria isso. Tá, pensando dessa forma. Por que que tá tão livre esse acesso a gente, à internet? Será que é boas organizações, polícias, existe o lado bom que vai atrás, cata e faz essas denúncias? Ou será que isso está sendo normalizando, estão baixando a frequência das pessoas, estão tipo deixando isso daí porque a gente tá com muita distração, correria lá pra cá e tipo assim, vão normalizando e vão normalizando. Agora com a IA, daqui a pouco a gente pensa que tudo é IA, não sabe o que é verdade, o que não é verdade, fazem uma montagem. Só abrindo um parênteses sobre a IA, é uma coisa muito perigosa. Ela pode incriminar uma pessoa boa, uma pessoa justa. Só trazendo isso daí. Vamos voltar. Se chama alguma coisa, não vou acabar o nome dessa substância que é tirada das crianças. Então, eles fazem isso para famosos ali, populares, pessoas que têm grande influência na sociedade. Só que eu acredito que essas pessoas não são as pessoas que controlam o mundo ainda. Aí é uma outra conversa, a gente pode chegar mais pro final do vídeo. Vamos só deixar que esse tráfico acontece. Existe, segunda coisa que existe o tráfico de órgãos. Se você pesquisar a fundo, você vai encontrar muitos casos, só alertando algumas pessoas. Existe aquela moça, às vezes, que está querendo encontrar uma pessoa, nunca viu, vai a primeira vez encontrar, e ela vai na inocência. Um cara, às vezes, saindo com alguma garota que vai na inocência. Essas pessoas que trabalham nisso, elas fazem um sistema para conseguir dopar essa pessoa, ver com alguma substância, algum pó químico, eu tava vendo na internet, alguma coisa meio assim, para poder dopar essa pessoa. Essa pessoa, a hora que acorda, já está sem órgãos e tal. E para isso acontecer, se isso for verdade, vamos trazer como teoria da conspiração primeiro, depois a gente analisa se é ou se não é. Se isso for verdade, existem médicos, existem enfermeiros, ou a pessoa faz esse sacrifício e tal, dá sumiço na pessoa também, ou existe algum sistema, até indo viajando muito longe, isso é meu achismo, e sobre o que eu acho na internet também, de pessoas que podem simplesmente cair em um hospital e de repente estarem bem e ali, a pessoa teve um problema e tal, e desapareceu, morreu e tal. Mas houve alguma coisa que interviu na vida dessa pessoa. Uma teoria para clarear sobre isso. É uma situação muito constrangedora também. Porém, existe, deve ser muito caro. E, se eu não me engano, tem casos de pessoas que estão embaladas em alguma festa grande assim tal, e acontece isso daí. A pessoa simplesmente amanhece, acorda sem algum órgão. É um tráfico também que existe. É uma coisa... Tá, vamos lá. Existe também um projeto secreto, descontinuado, mas eu acredito que continuado por baixo do pano, que se chama MK alguma coisa, não vou dar continuidade também, que é onde a pessoa insere, ela faz alguma alterância no sistema cerebral dessa pessoa, para essa pessoa ter algum conhecimento a mais, para ela poder falar melhor e estar no meio de pessoas e ter o que ela vai falar tudo controlado. É real, não é real? É muito teoria da conspiração isso daí. Mas há pessoas que defendem isso também. Tipo, não sei se você já vê aquela pessoa famosa que vai lá na frente e fala tudo bonitinho e tal, e tal, tal, tal. Aquele político, aquela pessoa com destaque na sociedade e tal, vai lá e fala. Tipo, aí de repente, uma hora ou outra, parece que aquela pessoa vem totalmente diferente, parece que muda até a feição dela, o corpo dela, ela engordou, ela ficou com uma feição que parece que existe até uma troca de pessoas e clones e tal. É uma coisa bem assim, também não dá para afirmar. Mas existe isso daí na teoria também, que pode existir até troca. Tipo, muitas pessoas falaram que Lady Gaga, aquele padre Fábio de Mello, parece que voltou totalmente alterado. Não posso falar que é, não posso falar que não é. Só vamos trazer esses questionamentos. Você aí, você já viu alguma coisa? Você desconfia quando você vê essas pessoas assim, dessa forma? Tipo, agora, não sei se a Anitta, alguma coisa também tem um movimento assim também, que algumas pessoas perceberam isso daí, falaram que parece que não é a mesma pessoa mais e tal, até que o verdadeiro presidente
Brasil hoje, parece que já houve alguma notícia que ele morreu já há algum tempo e foi substituído por um outro para continuar com o controle ali, a influência, mas ainda cai na teoria. Não dá para afirmar, não dá para desafirmar, só vamos questionar sobre isso. Porém, existem muitas pessoas que falam sobre isso e elas falam declaradamente, existem, sei lá, parece que tá tudo muito fácil, tá podendo falar. Será que isso não é para camuflar alguma coisa? E quando alguma coisa estoura, parece que acontece alguma outra coisa que distrai as pessoas. Sai uma notícia dessa, acontece alguma guerra, acontece alguma coisa onde a gente dá atenção para lá e foca, não foca nisso, e isso passa despercebido, daqui a pouco ninguém lembra mais, distração, correria, internet, outras distrações, outras notícias, e a gente não foca muito naquilo. É uma coisa a se pensar também. Existe também o tráfico, assim, vamos dizer, tráfico, o abuso de pessoas já adultas, jovens, alguma moça que é jovem, quer ser uma modelo, ela trabalha aqui no Brasil em alguma coisa, e chega uma pessoa, tipo uma tia dela, uma pessoa de fora, totalmente amiga, e conversa, e fala que ela vai ter uma oportunidade em algum lugar fora do país, e ela totalmente trabalhando em serviço que seja aqui no Brasil, ela acredita numa possibilidade de uma melhora, um salto na vida. E ela vai em busca disso, aonde no fundo ela nunca mais volta. E existem casos de algumas que conseguiram escapar disso daí e entregaram e falaram e simplesmente teve algum movimento, mas acabou em nada. Então, para isso acontecer, deve ter muitas pessoas envolvidas, policiais, delegados, pessoas em todo lugar. Esse sistema, ele em vários lugares, ele vai tendo uma pessoa, outras, e quando alguém aqui que não sabe do sistema denuncia e tenta fazer o movimento, ele até leva, mas em algum lugar isso abafa, porque existem pessoas que estão ganhando para manter isso encobertado. Também é uma questão, um ponto a se falar. E eu só acho estranho como que isso está muito escancarado, gente. De primeiro, isso daí quando eu vi um tempo atrás, algum youtuber, alguma pessoa falando sobre essas coisas, eu vi os comentários lá, a maioria das pessoas criticavam e, nossa, você é louco e tal, isso daí não existe e tal, e enfim. Hoje em dia eu vejo o contrário, muitas pessoas comentam o que elas pensam, acreditando, não acreditando, muitas acreditam, outras não acreditam em alguma coisa, acreditam em outra. Uma outra coisa, será que não existe em algum lugar no mundo pessoas que estão sendo experimentos, estão sendo testadas e fazendo e sei lá, isso é até ruim de falar, mas sei lá, viu? Não dá para discordar disso também. Eu não consigo discordar pensando que o ser humano que está fazendo testes e testando daqui e dali, mexendo em genética, porém por baixo do pano totalmente. Mas enfim, agora vamos falar aonde essas pessoas estão. Para mim, essas pessoas que estão fazendo essas coisas são laranjas. São pessoas que simplesmente fazem isso pelo dinheiro, alguns por essa substância rara que se tem nessas crianças, e políticos, alguma outra pessoa em cima, ele comanda o nosso mundo aqui, mas eu acredito que existe algo além, um sistema maior que controla tudo isso daqui. Mas também soa como conspiração, pode ser uma ilusão, também não tenho certeza. Acredito que pode existir essa possibilidade. Eu não acho impossível. O que essas pessoas iriam fazer? Elas não estariam aqui, junto com a gente, andando numa rua qualquer. Não, as pessoas estariam melhor saúde se fossem seres humanos. Vamos pensar nessa forma, se fossem seres humanos. Mas enfim, serão pessoas que não estão vivendo o mundo como a gente vive, que eles têm uma tecnologia muito avançada, o que a gente pensa que é avançado hoje já esteve na mão deles há muito tempo atrás, e o que existe na mão deles é coisas que a gente não consegue nem imaginar, de tão avançado que seria. Aparelhos, tecnologias e a vida, o estilo de vida, famílias poderosas que controlam bancos, controlam tudo, elas às vezes não estão nem aqui. E se elas estão aqui, ainda existe algo fora que controla. Quem controla o presente, controla o passado e o futuro. Então, a história que a gente conhece do nosso, vamos dizer, planeta, independente do que seja, o que a gente imagina é o que nos passam e o que a gente vê. Mas dá para confiar no sistema 100%? Você aí acredita 100% no sistema? Ou tem suas dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas, viu? E voltando a falar do sistema, como ele pode nos enganar
o que a gente aprende na escola é controlado. O que a gente é feito para, a gente é formado para o ramo rural, trabalhar e tal, e tal, e tal, e servir e sempre ficar numa ratoeira rodando. E enfim, poucas pessoas saem disso, para sair disso tem que ter muito conhecimento, mas enfim, é difícil. Mas existem casos de pessoas que saem desse sistema, mas ainda estão no sistema do mesmo jeito, não tem como fugir 100%. Se tudo é influenciado, tudo é calculado, a gente sem saber quem que é o verdadeiro motivo, existe um controle sobre tudo isso. Pode existir que tudo que vem acontecer que causa impacto na sociedade esteja programado em algum ano para acontecer. Tipo, próximo ano vai ser assim, vai ter uma queda numa vibração, vai ter um acontecimento na sociedade, tipo, inserir alguma coisa que fazem mal para pessoa nova, fazer algum movimento ali e tal. Em algum momento, essa pessoa vai ter que entrar nesse país, presidente, para esse, nesse, e vamos causar uma guerra no momento certo e tal. Nossa, é muito louco falar sobre isso, mas se isso for verdade, pessoal, isso cai por terra muito certeza que a gente tem sobre outras coisas. E a gente não sabe de nada do que existe. Aonde estão realmente as pessoas que verdadeiramente controlam o mundo? Será que eles não podem existir em algum outro lado? Por que que tem a Antártida? Existe alguma barreira para as pessoas chegarem lá? Tipo assim, outras teorias até que ainda posso ser chamado como louco falando sobre isso. Sobre o homem ter ido na Lua. Tá, foi, não foi? O que que você pensa? É independente do que foi e não foi. São só questionamentos, aqui eu não trago verdade, pessoal, eu não sei de nada, só tô falando sobre algumas coisas. Existe uma frase, eu não sei se é o Voltaire que se pronuncia, que ele fala assim: posso não concordar com nenhuma palavra daquilo que você diz, mas defenderei até a minha morte o direito de você expressar. Por quê? Direito de expressão. Perante a nossa sociedade, em algum momento a gente não tem e não tinha esse direito de expressão. Agora, pelo jeito, parece que estamos tendo de novo, sei lá, com a rede social, mas existe um controle sobre tudo, é tudo posto em caixas. Existem paradigmas para tudo. Então, falando sobre essas coisas, essas teorias da conspiração, o que você acredita? A gente poderia falar sobre muita coisa, existe até a questão da Tartária. Podia abranger muitos espaços para falar sobre isso, porém é verdade, não é verdade, é uma ilusão. Não dá para saber, pessoal. Eu não consigo saber sobre a Amazônia, esqueci como é que chama agora, Ratanabá, acho que é alguma coisa assim, sobre aquela possível existência de uma cidade algum tempo atrás. Será que nós sempre fomos desatualizados e fomos evoluindo? Ou será que a gente já foi evoluído em algum momento em sociedade e houve um reset? Você entendeu? Houve um terracimento, alguma coisa tampou, resetou tudo, a gente começou de novo. Pessoas que não lembravam, não sabiam de nada, sem saber o passado. E aí o passado foi escrito, foi desenhado por quem controlou, por quem causou esse reset, fora ou dentro daqui, independente. É um pouco louco pensar nisso, mas enfim. Tá muito fácil da gente ver que tá acontecendo essas descobertas cada vez mais. E o que você acha disso, dessas descobertas? Elas são de propósito ou estão sendo descobertas mesmo, estão sendo desmascarados esses sistemas que sempre eu acredito que existiram? Tráfico de crianças, de moças jovens com promessas para irem para outro país e simplesmente são abusadas, são torturadas e às vezes nunca mais voltam para casa. Algumas conseguem voltar, mas simplesmente não tem força para conseguir derrubar esse sistema. Parece que o sistema é muito forte, mas por que que ele é assim? No fundo, pessoal, eu até queria que quando eu penso sobre essas coisas, essas possibilidades, dá um enjoo. É um vídeo até ruim de fazer, dá até um enjoo de pensar nisso. Era muito bom se existisse um Deus de justiça, existe alguma coisa que não deixasse isso acontecer ou que intervisse em algum momento, mas se está acontecendo é porque é para acontecer, ou simplesmente a vida é o que é, independente de tudo. Só queria trazer um pouco sobre esses questionamentos sobre a vida e tal, sobre o que é a teoria da conspiração, embora a teoria da conspiração muita coisa mais a gente podia aumentar. O alimento, ele é envenenado,
para a gente buscar a farmácia, para ir um auxilie o outro, tratamento e tal. Existem situações que não precisamos tomar remédio, existe um remédio só que faz a solução, mas a gente fica por tratamento eterno, várias doenças, não vou citar nomes, mas poderia sim existir a cura, mas isso não é benéfico para o sistema farmacêutico. Um anda de par com o outro. A política, será que está tudo em ordem? Será que a gente escolhe ou já está tudo escolhido? Então, pessoal, é muito questionamento sobre a nossa sociedade, sobre o que a gente vive. É um vídeo, não sei se tem problema postar no YouTube sobre isso ou não. Sei que é complicado, pessoal. O que você achar sobre isso, porém é o seu pensamento, é sua crítica. Eu já disse o que eu acho, eu penso, não tenho certeza de nada, mas faz sentido muita coisa e muita coisa está sendo escancarada, sendo verdade ou não. É uma grande confusão saber disso, mas é isso, pessoal. Comente aí se você conhece, se você já viu algum relato de alguém que aconteceu alguma coisa assim, se já aconteceu com você, você já presenciou alguma coisa estranha, sabe? Enfim, tudo de bom, pessoal.